dar início a mais uma videoconferência com um tema escolhido por vocês, eu acho de grande relevância a atividade clínica diária de vocês aí, na realidade de vocês e também nossa aqui, que é o rastreamento da neoplasia maligna, quais exames solicitar, quantos solicitados, quais são as evidências. A videoconferencista de hoje é a doutora Ana Carolina Guimarães de Castro. Ela é oncologista clínica, membro do Serviço de Oncologia aqui do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda pela UFMG, uma pessoa que tem uma grande experiência já nessa área. Eu acho que vai ser muito útil para nós todos vermos essa exposição, e um dos objetivos da palestra, como a gente sempre conversa, da videoconferência, é a oportunidade de se discutir com o especialista após a sua exposição. Então, temas, dúvidas relacionadas à própria aula ou casos clínicos relacionados ao tema, ela vai ter um tempinho após a aula para discutir com vocês. Eu antecipo também a importância do preenchimento do formulário de participação, que está aí à disposição de vocês para já preencherem, que isso a gente tem que enviar esse relatório sobre a participação nessas videoconferências, que é do Projeto Nacional de Telesaúde. Eu agradeço já antecipadamente a doutora Ana Carolina, passo então a ela a palavra para dar início à videoconferência. Obrigada, doutor Gustavo, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Boa tarde a todos. E nós vamos começar, então, o tema, que é um tema muito relevante, para uma pessoa que trabalha com oncologia. A gente vê que o nosso trabalho ele tem sucesso se a gente tiver a ajuda de quem fez o diagnóstico antes, através de um rastreamento, antes que a doença se torne metastática, uma doença inicial, uma doença com a intenção de fazer um tratamento curativo. Então, rastreamento para neoplasia maligna. Quais exames solicitar, quando solicitá-los e quais são as evidências para isso? Bom, primeiro, a importância do exame clínico periódico, independente da idade, fazer a avaliação da cavidade oral, avaliação da pele, hoje em dia preocupa-se muito com a questão estética e tudo, mas a pele também tem que ser bem examinada, porque os tumores deles, o mais incidente é o câncer de pele no Brasil. A pesquisa de linfadenegalias no exame clínico, a palpação da tireoide, a pesquisa do aumento dos testículos, um jovem que aumenta abruptamente testículos, a gente tem que pensar na neoplasia de células germinativas como diagnóstico diferencial. A avaliação ginecológica é muito importante. Então, fazer essa avaliação, o câncer de boca, de orofaringe, a gente tem a colaboração dos dentistas. Então, quanto mais inicial, melhor para a gente. Um paciente que, às vezes, queixa que estava jogando futebol, de repente o joelho ficou muito inchado, muito edemaciado, ele correlaciona aquilo com o treinamento dele, ou o futebol dele. Quando ele chega aqui na ortopedia, às vezes é um caso de osteosarcoma. Então, a gente tem que pensar no câncer quando a gente está fazendo a nossa avaliação periódica. Então, sobre os níveis de prevenção, a gente tem a prevenção primária, que é modificar os fatores de risco de forma favorável através da vacinação. Um impacto importantíssimo na nossa área é a vacinação contra o HPV, a gente vai falar sobre o colo uterino. A prevenção secundária é o diagnóstico pré-sintomático em fase inicial. Aí é que entram os exames de rastreamento para poder nos auxiliar. E a prevenção terciária é aquela que é para prevenir a limitação da incapacidade para a doença sintomática. Por exemplo, uma prevenção terciária que a gente faz na oncologia é um paciente sabidamente portador de um tumor ósseo ou com uma metástase óssea, fazer as medidas preventivas para evitar uma fratura patológica que vai limitar ali o movimento. Isso está mais no setor terciário. Bom, então, o exame de Papa Nicolau. Nos países do hemisfério norte, a incidência do câncer de colo uterino é baixa. Essa é a nossa realidade
e nos países da América Latina essa incidência é alta, essa realidade veio a mudar e tem mudado progressivamente com o exame extremamente simples, que é o exame de Papa Nicolau, né? O exame citopatológico normal, com resultado, né, indicando atrofia com inflamação, a gente tem que estar atento, porque na eventualidade do laudo do exame mencionar a dificuldade diagnóstica decorrente da atrofia, essa paciente tem que ser prescrito um preparo estrogênico seguido de esquemas utilizados para tratamento da colpite atrófica, descritos nos manuais mesmo, né, para realização do exame, e uma nova citologia coletada 7 dias após a parada de uso. Então, assim, se estiver mencionando, né, atrofia com inflamação, não confiar neste exame, repetir esse exame com um bom preparo em seguida. Bom, esse slide não ficou muito bom, porque é um slide pequeno, a letra é pequena, mas basicamente eu vou falar para vocês, é o seguinte: se a paciente, tá, veio com o resultado, tá, essas são diretrizes do Ministério da Saúde, né, / Instituto Nacional do Câncer, né, que está vinculado ao Ministério da Saúde, células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, isso aí significa um exame duvidoso, tá? Então, se a paciente tiver 30 anos ou mais, repete-se esse exame citopatológico em 6 meses, tá certo? Se o resultado, se a paciente for mais nova, por exemplo, for uma paciente de 20 anos, vai repetir em 12 meses, tá? Se o resultado veio normal, esse novo resultado normal, se não veio normal, essa paciente vai para a colposcopia, tá certo? Se o resultado veio normal, repete de 6 a 6 meses se a paciente tiver mais de 30 anos, ou 12 meses se ela tiver menos de 30 anos, tá certo? E aí depois, 2 exames, se teve um duvidoso nessa paciente que depois veio normal, e ela fez mais 2 consecutivos normais, a paciente cai no grupo de rastreamento habitual, que é o rastreamento a cada 3 anos, tá certo? Agora, se o resultado veio anormal, essa paciente tem que ser encaminhada para a colposcopia, tá certo? Vai fazer uma segunda citologia, tá certo? E se veio de novo, possivelmente não neoplásicas, mas de natureza indeterminada, a gente vai ter que tomar uma conduta à frente de um novo resultado. Se vier alterado, né, o especialista vai ter que tratar. Se tiver uma colposcopia positiva, né, para células neoplásicas, automaticamente vai para a biópsia. Se for um NIC, né, uma lesão intraepitelial ou câncer, né, conduta específica oncológica, né? Então, assim, né, a gente tem que ter muita cautela quando a gente está diante desse resultado assim, indeterminado, possivelmente não neoplásico. Não acreditem nesse termo, possivelmente não neoplásico. Vocês têm que, né, persistir com um novo exame, e, se for o caso, se der alterado de novo com essa nomenclatura, indeterminado, possivelmente não neoplásico, vocês têm que ir a fundo e encaminhar a paciente para a colposcopia, certo? Ou se repete, deu normal, repetiu de novo com 6 meses, deu normal, vai para de 3 em 3 anos, trienal, certo? Então, pela American Cancer Association, tá, as mulheres entre 21 e 29 anos têm a opção de fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. No Brasil, a recomendação obrigatória, a recomendação do Ministério da Saúde é fazer um exame, se veio normal primeiro, a partir de 25 anos, a paciente repete com 3 anos até os 65 anos de idade. Por quê? No Brasil, há um questionamento sobre os trabalhos científicos que estudaram pacientes entre 20 e 24 anos. E esses trabalhos, realmente, eles são conflitantes entre si. E o impacto na proteção não demonstrou um ganho significativo em se começar aos 21 anos. Mas a American Cancer Association já recomenda nos Estados Unidos acima de 21 anos. No Brasil, tem motivos para indicar a partir dos 25 anos por causa
estudos que realmente são controversos, certo? Bom, mulheres acima de 65 anos, pode-se interromper o rastreamento se normal até então. Algumas pacientes que já tiveram um tipo de tumor e estão lá no nosso consultório, e estão acostumadas a fazer prevenção, já tiveram câncer no passado, câncer de mama, elas se sentem extremamente desconfortáveis de parar esse rastreamento. Às vezes, muitas não aceitam parar esse rastreamento, mas pelos trabalhos da literatura, a gente está agindo de forma adequada se a gente estiver oferecendo a essas mulheres um rastreamento de 25 a 65 anos. Agora, pacientes que já fizeram histerectomia total, ou seja, incluindo o colo do útero, por motivos não relacionados a câncer de colo uterino, essas mulheres não precisam ser testadas. Mas, se for uma ressecção parcial do útero, só uma histerectomia simples, elas têm que fazer. Mas se foi uma total, incluindo o colo do útero, e se não foi por tumor, nem por ou um tumor in situ que seja, não precisam ser testadas. E cabe lembrar, que hoje em dia, com a vacina do HPV, a gente tem uma ferramenta muito importante para atuar na prevenção primária aí, mas as mulheres vacinadas contra HPV, elas devem ser rastreadas da mesma maneira, porque nós temos muitos subtipos de HPV, nós temos mais de 35 subtipos de HPV, e nós temos pelo menos 6 que são os tipos oncogênicos mais relacionados às neoplasias malignas. E a gente sabe que a gente tem a vacina monovalente, a bivalente, a quadrivalente, com 1 ou 2 ou 4 tipos de vírus. Então, as mulheres vacinadas, elas têm maior proteção, e isso tem um impacto importante, mas elas devem ser rastreadas da mesma maneira que a população em geral. Elas não estão livres do rastreamento. Então, sobre tumor de colo uterino, a gente sabe que isso, a nível de Brasil, teve um impacto, isso tem um impacto muito importante. Isso tem um impacto na redução da mortalidade, e isso é fundamental. A gente tem que estimular isso, sabendo que se der aquela nomenclatura que é indeterminado, possivelmente não neoplásico, não acredite nesse possivelmente não neoplásico. Tem que repetir, tem que ir a fundo, tem que caminhar para a colposcopia, tá certo? Se o exame seguinte não vier normal. Bom, sobre o câncer de mama, a recomendação do Ministério da Saúde é o seguinte: exame clínico a partir dos 40 anos e mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos até os 69 anos, tá? Existe uma controvérsia se a gente comparar o Brasil com a Europa, com os Estados Unidos, e eu vou falar isso para vocês, tá? Por que isso acontece? Bom, mulheres de alto risco, quais são elas? Mulheres com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos de idade, história familiar de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em parentes de primeiro grau em qualquer idade, tá? História familiar de câncer de mama masculina, ou mulheres que têm um diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ, que é um precursor do tumor invasor, recomenda-se o exame clínico da mama e a mamografia anualmente a partir de 35 anos. Isso a nível de Brasil, tá? Então, essa é a recomendação no Brasil. Os estudos não mostraram um impacto no autoexame das mamas. Ele é estimulado, a gente atende pacientes no ambulatório, no consultório, que essas pacientes se palparam e procuraram a orientação médica e, na verdade, elas que alertaram para a antecipação dessa consulta e elas nos ajudam no diagnóstico. Quando é feita uma punção por agulha fina seguida de uma core biopsy, que é a punção por agulha grossa, aquela paciente teve o diagnóstico. Tá? Nos estudos clínicos, não houve impacto do autoexame. Mas na prática, então, o nível de evidência para autoexame, nós não temos um nível de evidência que permite indicar o autoexame. Mas na prática a gente vê que
que a paciente que se conhece, às vezes a hora do banho está ali e percebe uma nodulação que apareceu de repente. Alguns tumores são agressivos, eles começam a crescer, né, e a paciente percebe isso ajuda o médico sim. Então, mas em termos de impacto na literatura, esses estudos com autoexame não tiveram impacto na literatura. Bom, quando eu falei que a recomendação no mundo é diferente, porque nos Estados Unidos a recomendação é mamografia anual a partir de 40 anos, tá certo? Se houver suspeita de mutação do BRCA1 ou 2, tá? Que é uma mutação num gene que vai aumentar o risco de câncer de mama, de câncer de ovário, que isso é menos de 2% dos casos, isso é muito raro. Geralmente a gente suspeita de mutação do BRCA1 ou 2 quando mulheres muito jovens, em torno de 30 anos, ou até com menos de 35 anos, ou até menos de 30 anos, desenvolve algum câncer de mama, e aí isso se repete na família. Se teve um caso em baixa idade, assim, a gente tem que suspeitar dessa mutação de BRCA1 e 2. E aí foi realizado um trabalho com um número considerável de pacientes lá nos Estados Unidos, e esse trabalho foi um trabalho positivo que mostra o impacto da ressonância magnética das mamas associada à mamografia para se estudar essas mamas dessas pacientes com mutação do BRCA1 e 2. Isso é muito raro, tá certo? É difícil de conseguir isso, né? A ressonância em saúde pública é muito complicada, então se houver suspeita, o melhor é encaminhar mesmo ao mastologista, porque ele consegue dar andamento a isso, né, no setor terciário, já investigar essa família, né, para a gente ter mais tranquilidade de trabalhar com essa família. A recomendação da União Europeia é mamografia a cada 2 anos, igual no Brasil, de 50 a 69 anos. Por que a União Europeia faz igual ao Brasil? Primeiro, é o seguinte, o que acontece? Dos 40 aos 50 anos, nós temos a mama densa, tá? O que é a mama densa? É aquela mama cheia de glândula. Aquela mama cheia de glândula mamária, ela aparece branquinha na mamografia, tá? A gordura aparece pretinha na mamografia. Então, o que acontece? Se tem muita glândula, fica uma mamografia cheia de glândula branquinha com o fundo pretinho. E o que é o alerta para o câncer de mama? São as microcalcificações suspeitas, tá certo? Então, o que acontece? Se nós temos microcalcificações suspeitas, aquela imagem da glândula, ela atrapalha na interpretação do exame. Então, a mamografia a partir de 40 anos, ela aumenta o número de punções, algumas vezes desnecessárias naquela paciente, sabe? Então, é por isso que a Europa optou por fazer só a partir de 50 anos. Mas, o que acontece? A gente tem que considerar o seguinte, que existe câncer de mama nessa faixa etária, de 30 a 40 anos, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a paciente, se no exame clínico a gente, né, se ela tem uma história familiar, se no exame clínico a gente detectou alguma alteração, entendeu? E se a gente tiver uma possibilidade de oferecer um ultrassom, não faz parte da recomendação a nível de Ministério da Saúde, mas se a gente tiver a possibilidade de oferecer um ultrassom, porque o ultrassom, ele consegue visibilizar a mama, ultrassom de mama, consegue visibilizar a mama densa, que é aquela cheia de glândula mamária que atrapalha na mamografia a microcalcificação. Mas, enfim, a nível do Brasil, a recomendação é essa, para diminuir o número de punções desnecessárias. E no nosso país a gente sabe que o número de mamógrafos vem crescendo a cada dia, mas a gente sabe que tem regiões que até muito pouco tempo as pacientes não tinham condição de serem submetidas a mamografia por falta mesmo de quantidade suficiente. Tem sido feito um trabalho muito interessante por parte da Sociedade Brasileira de Mastologia, e essa situação, junto ao Ministério, essa situação cada dia tem melhorado no nosso país. Então é isso, tá? A gente tem as diferentes condutas. Por quê? Porque tem 7 estudos randomizados que mostraram que, de forma indubitável, a mamografia tem benefício da redução da mortalidade
dessas mulheres. Foi feita uma revisão do Cochrane em 2002, depois foi feita uma nova revisão em 2006, o que gerou uma controvérsia na comunidade científica, se começar aos 40 ou se começar aos 50. E 4 meta-análises mostraram uma redução de 22% na mortalidade dessas pacientes no rastreamento acima de 50 anos. Tá? Então, por isso que a Europa, o Brasil, considerando essa revisão do Cochrane, com essa controvérsia, e que as mamas de 40 a 49 anos, elas são densas, a gente tem um número maior de falsos positivos e um número maior de procedimentos, algumas vezes desnecessários. Mas nós que somos oncologistas, a gente está diante de pacientes nessa faixa etária, com 35, 36, 38, 40 anos, entendeu? Que são o primeiro caso da família, por exemplo, não são poucos casos. Então, a gente tem que estar atento mesmo né, a esses pacientes, a história familiar delas, para estar indicando antes ou não, né, conforme essa história delas. Tá? E até alguma dúvida que surge na hora, né, de palpar aquela mama no exame clínico. Bom, sobre o câncer coloretal, na ausência de história familiar de câncer coloretal, nós devemos iniciar o rastreamento aos 50 anos para homens e mulheres. Isso aí não há dúvida. Câncer coloretal, não há dúvida de que a gente tem que rastrear, tá certo? Olha, as diretrizes são o seguinte: após 50 anos, fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Comprovadamente, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela tem impacto de proteção, tá certo? Agora, se essa pesquisa vier positiva, tá certo? Esse paciente tem que fazer uma colonoscopia e tem que fazer endoscopia digestiva alta também, porque se o sangue oculto nas fezes vem positivo, pode ser alteração alta ou baixa, tá certo? Preferencialmente, a gente indica o método endoscópico, que é a colonoscopia após 50 anos, tá? Mas a gente sabe das dificuldades que a gente vive no nosso sistema de saúde, no Brasil inteiro, né, em geral, isso é nacional, né, isso é complicado, até nos Estados Unidos, com o aumento do número de colonoscopias preventivas, isso gerou um impacto de custo, a dificuldade de se ter aparelhos suficientes para fazer. Então, assim, a gente tem nossas dificuldades de conseguir a colonoscopia. Então, se associarmos, por exemplo, a pesquisa de sangue oculto mais uma retossigmoidoscopia, nós já estamos aumentando a chance de fazer um diagnóstico precoce. Agora, por que a colonoscopia é interessante? E uma vez que ela venha negativa, por que isso nos traz tranquilidade? Porque esses pólipos, eles iniciam de forma benigna, eles iniciam na forma do adenoma. E um adenoma, ele sofre uma displasia de baixo grau, depois ele sofre uma displasia de grau moderado, depois de grau de alto grau, depois ele vira um carcinoma in situ do colo, e depois ele vira o adenocarcinoma. A grande maioria vai vir de pólipo benigno. Essa transformação para pólipo benigno, ela demora de 10 a 15 anos, de benigno para maligno, de 10 a 15 anos. Então, se a colonoscopia vem totalmente normal aos 50 anos, o paciente só precisa repetir aos 60 anos, certo? Agora, se aquele paciente não tem como fazer uma colonoscopia, porque a gente sabe que é muito difícil, às vezes, de agendar uma colonoscopia, é muito complicado, né? São poucos lugares, às vezes, que a gente consegue agendar esse exame. Insistir na pesquisa de sangue oculto. Se o paciente tiver anemia, aí nós devemos realmente insistir para que seja feito um método endoscópico tanto alto quanto baixo, porque anemia em paciente com mais de 50 anos, a gente sempre tem que pensar em tumor do tubo digestivo como uma causa para anemia, né? E não utilizar o sulfato ferroso, achando que a causa é nutricional. A gente tem que pesquisar por onde que está perdendo, se for uma anemia com características de ferropriva, certo? Agora, se a colonoscopia é normal, repetir com 10 anos. Se a colonoscopia vem algum pólipo do tipo adenoma, significa que aquele paciente pode ter uma maior predisposição a formar pólipos, aí ela é repetida com 3 anos. Né, se tiver muito pólipo, até anual, esse paciente tem que ser encaminhado, né, a um centro
um especialista em coloproctologia. Se história familiar de câncer coloretal antes dos 50 anos, por exemplo, o pai teve câncer de cólon ou de reto aos 50, os filhos não vão fazer rastreamento aos 50, eles vão fazer de 10 a 15 anos antes da idade que o pai teve. Ou seja, se ele teve aos 50, o filho vai fazer com 35 a 40 anos, porque, como eu mesma disse antes, esse adenoma, ele demora 10 a 15 anos para malignizar. Então, a gente tem que pegar esse caso enquanto ele é benigno, aquele paciente diagnosticar enquanto ele é benigno, para que aquele paciente nunca venha a ter um câncer de cólon, tá? Agora, se histórico de polipose colônica familiar, se suspeita de síndrome hereditária não polipóide, aquela família que vários casos com câncer de cólon, ou câncer de ovário, câncer de estômago, ou câncer de mama, né? Então, a gente tem que pensar em colonoscopia precoce e aconselhamento genético, referenciando esse paciente, né, a um setor, a um centro que, né, trata isso, né, ao setor terciário, né, que tem o coloproctologista e o geneticista, certo? Bom, velocidade tá boa, gente? Bom, então vamos lá. Câncer de próstata, né? Classicamente, quando eu atendo pacientes de 50 anos, o que eu peço para ele? Você já fez PSA? Não. O que eu peço para ele? Peço PSA total e livre. Né? Isso é uma conduta clássica na vida de todos nós. Só que aqui eu tenho que falar de evidências para vocês, né? E vocês, a gente fica um pouco surpreso com as evidências em relação ao PSA. Seguinte, ele é específico da próstata. E existem condições que elevam o PSA, que é a hiperplasia prostática benigna, tá? Quanto a idade, né? Cada década que esse paciente vai vivendo, tá certo? Esse paciente vai aumentando o PSA. Então, o paciente, por exemplo, com 70 anos, ele vai ter um PSA acima do valor de referência, normalmente, que o laboratório libera. Um paciente com 80 anos, ele pode ter um PSA de 5, 5,8, 6, e isso aí pode ser normal, porque com a idade a próstata vai crescendo em tamanho e o PSA vai aumentando. Atenção, se o paciente fez toque retal e logo 2, 3 dias depois já foi fazer o PSA. Esse PSA pode vir alterado porque o paciente fez o toque retal. E o câncer de próstata também eleva o PSA. Então, estudos de autópsias com pacientes que tiveram como causa mortes, por exemplo, trauma, entendeu? Evidenciaram o seguinte, que 70% dos homens acima de 70 anos tinham um câncer de próstata na autópsia, mas nunca manifestaram essa doença clinicamente. Esse número é muito alto, ou seja, 70% daqueles homens acima de 70 anos com câncer de próstata, ninguém nunca diagnosticou, e eles nunca manifestaram nada, nem morreram por causa do câncer de próstata, né? Então, isso é um dado relevante. Então, o rastreamento do PSA com PSA após 50 anos é clássico, mas os dados da literatura mostram o seguinte, que existe um risco de se tratar pacientes que não manifestam clinicamente o câncer de próstata, porque ele pode viver ali anos e anos com aquele tumor, né, que é um tumor bem diferenciado, que é um tumor lento. Então, os estudos não mostraram, de forma assim que a gente fica assim até surpreso, não mostraram benefício comprovado no rastreamento com o PSA, certo? Então, assim, homens acima de 50 anos devem ser informados sobre prós e contras do rastreamento do PSA, certo? Porque eles podem se submeter a uma radioterapia, a uma prostatectomia, que aumenta o risco de impotência, ou disfunção urinária, ou de retite actínica, entendeu? Sendo que eles, às vezes, têm uma doença ali que nem vai se manifestar. Eu, enquanto oncologista, tenho que falar para vocês a diretriz. Mas eu me sinto muito desconfortável do paciente sentar na mesa ali do ambulatório, aqui do hospital, e não solicitar um PSA, entendeu? Classicamente, isso é uma conduta, né, que é muito simples, mas isso pode gerar biópsia, né, uma biópsia com vários fragmentos, e isso pode gerar o quê? Um tratamento,
né, ou uma radioterapia, ou uma prostatectomia, e um tratamento que pode ter suas complicações, e às vezes é um tumor que o paciente nem ia manifestar clinicamente. Mas nós, oncologistas, a gente lida também na prática diária com tumores de próstata que são mais agressivos, entendeu? Então, assim, eu sou obrigada a falar a recomendação da literatura. Os guidelines mostram que não há comprovação e que os pacientes devem ser informados de prós e contras do rastreamento. Mas eu não me sinto confortável de sentar diante de um paciente e não sugerir que o paciente faça um PSA, se ele nunca fez, ou não tem um urologista. Sobre câncer de pulmão, tá? Foi feita uma revisão sobre os benefícios e os danos, tá, do rastreamento com tomografia para câncer de pulmão. Foi uma revisão sistemática e isso foi publicado na JAMA agora em junho de 2012. Tá? Foram mais de 50 mil participantes incluídos e é um estudo interessante porque usa tomografia computadorizada sem contraste, com baixa dosagem anual, para pacientes tabagistas ou ex-tabagistas. Nós temos um trabalho também do New England Journal of Medicine de 2011, que estudou pacientes acima de, no JAMA foi acima de 50 anos e do New England foi acima de 55, que fumaram 20 a 30 anos maço, tá? Então, ou seja, um maço por dia durante 20 a 30 anos, mesmo que deixaram de fumar há muitos anos, mas se eles têm um histórico, né, de 20 a 30 anos maço, esse estudo mostrou que houve um aumento de 20% no diagnóstico de nódulo pulmonar maligno. E houve uma controvérsia também, porque houve uma maior incidência de biópsias desnecessárias. Então, às vezes, biopsiava-se um caso, e muitas vezes biopsiava-se um caso, e aquilo não era maligno. Então, tem que ter muita cautela com a indicação, não generalizar, entendeu? Isso é uma conduta difícil da gente aplicar na prática clínica nossa, porque nós sabemos, né, que a tomografia sem contraste, com baixa dosagem anual, não é todo centro que faz, não é todo centro de imagem que vai fazer a baixa dosagem anual. Para rastreamento, né, é um exame que tem um impacto do custo, né, não é um exame barato. Então, assim, a gente tem que ter a cautela, mas, assim, os trabalhos feitos com raio-x, claro que um raio-x, se já tiver uma lesão suspeita, né, com 2 centímetros, 1 centímetro, etc., o raio-x ajuda muito, mas nós estamos falando de impacto de rastreamento dessa população específica. Então, não generalizar a indicação por causa disso, porque aumenta a incidência de biópsias desnecessárias, às vezes o melhor é acompanhar um nódulo de perto e ver se realmente precisa mesmo fazer a biópsia ou não. Mas eu tenho que colocar para vocês que esses trabalhos existem e que isso houve um impacto né, na redução de mortalidade desses pacientes, porque nós sabemos que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo inteiro, tá? E para concluir, o câncer de endométrio, na mulher pós-menopausa, né, a metrorragia pode ser por endométrio atrófico, né? Endométrio atrófico, o paciente tem metrorragia, mas se a paciente queixa de metrorragias na pós-menopausa, nós temos que considerar uma biópsia precoce, encaminhar a paciente, porque o câncer de endométrio, ele se manifesta mesmo com sangramento vaginal e é um câncer que, em fases iniciais, ele tem alto índice de cura, certo? Nós temos os outros vários tipos de tumores, por exemplo, tumor de ovário, né, que tem uma incidência também considerável, mas assim, não existe, por exemplo, diretrizes para rastreamento para esse tipo de tumor. Né, então, do que existe de diretrizes para rastreamento, tanto pela American Cancer Association e, né, quanto ao Ministério da Saúde, esses são os tumores que a gente consegue fazer um rastreamento. É claro que aqui nós não estamos falando de rastreamento, nós estamos falando de medidas para diagnóstico precoce. Um paciente com uma epigastralgia superior a 15 dias, esse paciente não deve ser tratado com inibidor de bomba de próton.
esse paciente deve, acima de 15 dias, com epigastralgia, ele deve ser submetido a uma endoscopia digestiva alta. Paciente com anemia, né, acima de 40, acima de 50 anos, suspeitar de se a anemia é ferropriva, não tem nenhuma outra causa, né, suspeitar de alguma doença do tubo digestivo que está causando essa perda, não repor com sulfato ferroso, primeiro descobrir a causa dessa anemia. E rouquidão superior a 15 dias também é igual a um exame, né, com o otorrinolaringologista, para afastar, né, esses tumores da laringe. Bom, era isso que eu tinha para dizer a princípio, né, e a gente está aí à disposição, né, para discutir algum caso ou, né, conversar sobre rastreamento. Então, a doutora Ana Carolina vai ficar mais algum tempo aqui conosco, à disposição para as perguntas, excelente disposição, aula brilhante, para mim foi ótima, viu, Carol? A gente, muitas vezes a gente, ainda mais na clínica do dia a dia da gente, e na clínica privada, muitas vezes a gente até vigiado, né, de rastrear, de pedir exames. É bom a gente saber que a gente não tem tempo de estar lendo tudo de outras áreas, mas a gente saber quais evidências que tem, porque eu acho que mudou muito o sobrevida é diagnóstico precoce ainda, né, é a parte de sobrevida. Teve muito avanço em medicamento, mas eu acho que a prevenção, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, acho que essa aula, sua aula tem que ficar guardada para a gente rever, realmente muito boa. Até vocês se colocarem alguma dúvida aí, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, Carol. No paciente que não tem acesso a uma colonoscopia após 50 anos, que a gente acaba fazendo, pesquisa de sangue oculto nas fezes mesmo. Vindo negativo, quando que a gente repetiria? Sem história familiar, sem risco? De quanto em quanto tempo que a gente faria sangue oculto nesse? Tem alguma? Ou como você faz? Na verdade é o seguinte, se conseguir associar o sangue oculto à reto-sigmoidoscopia, entendeu? A gente aumenta, sabe, esse diagnóstico precoce, sabe? Uhum. Se conseguir associar o sangue oculto ao enema opaco, que o paciente atingiu a idade para fazer e não conseguiu, a gente aumenta esse impacto, sabe? Mas a gente deve repetir anualmente, sabe? E essa pesquisa de sangue oculto, antigamente era feito com um método que a dieta atrapalhava muito, né? Porque, por exemplo, a ingestão de frutas cítricas interferia no exame, dava falso positivo, entendeu? Agora, o que acontece? Esse método monoclonal, que rotineiramente tem sido feito, é um método mais tranquilo, sabe? Então, assim, né, na impossibilidade de fazer uma colonoscopia, fazer o sangue oculto. Agora, se vier positivo, não tem jeito. Tem que encaminhar, não tem que repetir sangue oculto, tem que encaminhar para um centro que consiga fazer essa colonoscopia, porque ele veio positivo. Agora, se o paciente já está anêmico, não adianta pedir sangue oculto. Às vezes a gente, um caso ou outro, chega para a gente que passou pelo hematologista, e aí foi o próprio hematologista que pediu a colonoscopia. Né? Anemia é igual já a ferropriva de cara, tentar encaminhar mesmo para fazer, né, uma endoscopia alta e uma baixa. Tem algumas questões que podem ser alto para a gente. Tá. Bom, boa tarde, Ana, boa tarde para você também. Você citou a não evidência de solicitação de PSA para o rastreio do câncer de próstata. E quanto ao toque retal, qual a evidência? Qual a frequência indicada? É Mary, né? De Campos Gerais? Não, essa é a próxima. Essa é a próxima? Tá. Ok. Então, é o seguinte, para você que perguntou da próstata, tá? O exame de próstata, eu coloquei aqui a evidência do PSA. Normalmente, tá? Que a gente, normalmente, se você faz um toque retal muito bem feito, tá certo? Você consegue, com o toque retal, associado ao PSA, aumentar a acurácia do câncer de próstata. Isso que foi discutido em termos de evidência causou muito estresse, muito polêmica para nós oncologistas, entendeu? Porque a nossa prática corriqueira é
fazer PSA associado a toque retal, porque com um bom toque retal é possível detectar nódulos, né? Inclusive até para a parte de colo reto também, o toque retal, né, é fundamental, certo? Então, então a evidência é o seguinte, nós não temos evidência, não existe evidência, isso é uma prática que é feita, entendeu? A gente, né, pelo menos anualmente, na prática clínica isso é feito, tá? Mas os estudos não demonstraram uma evidência de se fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Eu não me sinto confortável com esses artigos que eu citei aqui. Isso foi mais de um artigo com um número muito grande de pacientes, entendeu? Eu não me sinto confortável com isso, porque eu atendo pacientes com câncer de próstata, às vezes com metástase óssea ao diagnóstico, entendeu? E eu acho isso péssimo, porque quanto mais precoce, melhor. Mas se questiona, porque tem paciente que tem uma porcentagem imensa dos pacientes vai ter um câncer indolente, o objetivo do trabalho foi esse. O câncer é tão indolente que ele nem vai manifestar durante a vida. Às vezes ele passa 2 décadas da vida dele, dos 70 aos 90, sem manifestar o câncer, sem ter metástase, sem acontecer nada com ele. Mas, enquanto oncologista, eu não consigo digerir muito bem essa informação da literatura, sabe? Eu não tenho coragem de não solicitar o PSA, entendeu? Porque é uma responsabilidade nossa enquanto médico. Mas esse exame não foi solicitado, esse exame é muito simples e tudo, mas eu tenho que colocar para vocês o que a literatura tem mostrado de evidência atual, tá? Na nossa prática, se o paciente for também ao consultório de um urologista, ele não vai ter coragem de não fazer o toque retal combinado ao PSA, tá certo? Agora, ele vai, né, se o paciente quer o esclarecimento, eu acho que é interessante o paciente ser informado, né, olha, você tem a opção de não fazer, né? Eu acabo induzindo o paciente a fazer, entendeu? Mas ele tem a opção de não fazer, tá? Pelo dado da literatura. Mas eu não consigo recomendar enquanto oncologista, porque eu atendo casos de doença avançada, entendeu? Então, assim, e atendo casos que são tratados, o paciente fica, às vezes, com a libido zero, às vezes com disfunção urinária, entendeu? E ficam revoltados porque, né, perderam aquele desejo sexual que tinha e tudo, e às vezes era um câncer que não ia manifestar, né, durante a vida dele. Mas, enfim, por isso isso é tão questionável. Mas quando a gente vê um caso que, por outro lado, está cheio de metástase óssea, a gente pensa como esse PSA não foi solicitado. Então, eu falei à luz da evidência científica, mas tanto o oncologista quanto o urologista não tem coragem, apesar da evidência, tá, de não solicitar. Eu tendo a falar que tem a opção de não fazer, mas eu vou falar, eu vou pedir. Ok? A Mary, né, de Campos Gerais, pessoalmente, ótimo. Então é o seguinte, é necessário conduta diferente no rastreio de câncer de mama em paciente em uso de tibolona na menopausa precoce? É o seguinte, isso aí é bastante controverso. Por quê? Porque se sentar numa mesa redonda, tá? O ginecologista, o mastologista e o oncologista, o que acontece? A gente, quando a paciente tem menopausa, na menopausa, por exemplo, aos 50 anos teve menopausa, está falando da menopausa precoce, mas vou voltar na menopausa na época que ela tem que acontecer. Por volta dos 50 anos aconteceu a menopausa. O que acontece? Comprovadamente, a terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, há debates imensos sobre a qualidade de vida da paciente, o ginecologista enfatizando a qualidade de vida do paciente, o mastologista enfatizando que não deve ser feita reposição hormonal após a idade, né, de menopausa mesmo, que o organismo sabiamente, né, entra em menopausa daquela mulher, e o oncologista mais ainda, porque os trabalhos científicos mostram esse risco, uma associação de aumento de risco de câncer de mama em pacientes que fazem terapia de reposição hormonal. Mas você falou da menopausa precoce.
Então, vamos supor que uma paciente teve, por algum motivo, que fazer entrou em menopausa precoce por volta de 35 anos, entendeu? Não há problema em fazer essa reposição hormonal nessa paciente até que ela atinja a idade da menopausa fisiológica. Quando ela atingir a idade da menopausa fisiológica, a paciente tem que parar, tá certo? Agora, se a conduta é diferente do rastreio, essa paciente que entrou na menopausa precoce e está usando, é interessante sim, sabe? Começar a fazer, se a mamografia, né, tem menor sensibilidade, a gente, né, deve oferecer mamografia combinada a ultrassom na paciente que entrou em menopausa precoce. Porque é diferente, né, quem está usando por via quem recebe por via endógena natural e quem está recebendo por via exógena. Está respondido, mesmo tibolona? Mesmo tibolona, é interessante a gente prestar mais atenção. Não igual aos outros, mas é interessante a gente ter um olhar especial para essa paciente, principalmente assim, se a gente souber qual que é a causa dessa menopausa precoce. Né? Dependendo do tipo, qual foi a causa dessa menopausa precoce, aí que a gente tem que estar mais atento mesmo. Está respondido, Mero? Se não tiver, ela manda outra. Essa de laçante, né? Boa tarde para você também, de laçante. Qual a eficácia do exame CA-125 para o rastreio? Ok, Mary, respondido, né? Tudo bem. Olha, o CA-125 não é utilizado para rastreamento de nada, tá certo? Nem CEA, nem CA-125, tá certo? Nem CA-15.3, nem CA-72.4, nem CA-199, a gente não usa nada disso para rastreamento. Isso é muito importante para acompanhamento. Isso aí gera um estresse muito grande, porque é o seguinte, eu já atendi uma paciente que me foi encaminhada aqui, o doutor Borato da pediatria, na época, tratou essa paciente quando ela era uma criança, e ela fez uma radioterapia para um linfoma, quando ela tinha 9 anos de idade. O que aconteceu? Essa paciente evoluiu com uma pericardite por causa da radioterapia que ela fez. Então, ela tinha uma condição cardíaca, inclusive troca valvar, há muitos anos ela já tinha feito esse tratamento, a radioterapia não era igual dos dias atuais, então ela tinha uma pericardite constritiva. E ela tinha uma ascite muito importante. E essa paciente, foi dosado o CA-199 dessa paciente, e essa paciente simplesmente veio com CA-125. O 199 foi dosado também, mas o CA-125 dela estava assim, acima de 1000. Então, ela foi encaminhada para oncologia, e aí a gente falou, olha, isso aí vai resolver, com o tratamento da parte cardiovascular. E aí, essa paciente já tinha rodado vários serviços, porque atualmente ela mora em Goiânia e tudo. E aí, essa paciente foi submetida à videolaparoscopia, foi submetida à biópsia, tiraram o ovário da paciente e não veio nada. Essa paciente resolveu essa ascite e esse CA-125 dela com a cirurgia cardíaca, entendeu? Então, assim, existem várias condições que aumentam o CA-125 e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica não recomenda, a Sociedade Brasileira de Cancerologia não recomenda para rastreio e a Sociedade Americana condena, tá certo? Agora, uma vez que a paciente teve o diagnóstico, aí sim isso é importantíssimo, porque aí sim nós vamos comparar como é que estava antes do início do tratamento e como é que ficou depois. E se a paciente evoluir com o aumento do CA-125 após ter sido tratada, aí sim é um controle de recidiva, mas para rastreamento nunca. Respondido? Passante? Alguma outra pergunta?
125, o CEA é outro. Ele, né, o CEA é solicitado e aí aumenta, e aí chegou no oncologista com CEA alto, não tem jeito. Vai fazer exame de cima a baixo. Entendeu? E aí, muitas vezes não dá nada. E a gente manda para o cirurgião de fígado, vias biliares, pâncreas, para estudar fígado, vias biliares e pâncreas, estuda tudo digestivo de cima a baixo e não acha nada. E tomografia de cima a baixo não acha nada. Bom, aí a Carla de Caeté. Boa tarde, Carla. Bom, um CA de orofaringe com perda de língua e anexo com sonda nasoentérica para alimentação gástrica, traqueostomia para aspiração de secreção intermitente, O2 intermitente em catéter, apresenta grande perda de tecido do pescoço anterior, drenando muito, cuidado constante. Algo mais a fazer? Olha, caso triste esse, né, do CA de orofaringe, porque assim, hoje em dia tenta-se fazer protocolo para preservação de órgãos, né, principalmente laringe, orofaringe, com quimio-radioterapia, e a cabeça e pescoço, né, muito, que é nosso principal aliado aí, olha o paciente antes, encaminha o protocolo de preservação de órgãos e depois faz uma cirurgia, se houver necessidade, para resgate, né, para evitar a cirurgia mais mutilante. Então, assim, esse paciente ou essa paciente já deve ter sido avaliada, eu acredito, né, num setor de oncologia, entendeu? No setor, né, de cabeça e pescoço e oncologia. Então, assim, pelo que eu estou entendendo aí, se está precisando de oxigênio intermitente, se a gente for usar a escala do ECOG ou do Karnofsky, ela não tem performance status, esse paciente, para fazer um tratamento específico de quimioterapia. Porque se ele estiver acamado, traqueostomizado, com O2 intermitente, entendeu? É um paciente para cuidados paliativos no momento, né? Pode ser até que reverta a situação. Não sei se foi um paciente que já foi tratado ou já foi politratado, mas no momento, pelo que você está expondo aí, ele não consegue receber a quimioterapia pela limitação clínica do performance status desse paciente. É um paciente dependente. A única coisa que eu vejo, né, a ser feita mesmo é a questão de cuidados paliativos mesmo, sabe? Aspirar mesmo, entendeu? Ver se o volume de secreção aumentou muito, tratar infecções, sabe? É um caso para cuidados paliativos, pelo que eu estou vendo aí. Esse paciente fez quimioterapia, já foi tratado em serviço de oncologia, ou não teve condição clínica de fazer um tratamento específico oncológico? Ok. A lactância, ok, né? A Caeté ainda não. Então, para a Carla de Caeté, é cuidado paliativo, né? Para evitar a aspiração, mas é um caso, assim, que se ele perdeu a língua, né, e fez uma cirurgia grande, justamente isso, paliativo, fase terminal, infelizmente, né? Uma medida preventiva nesses casos, né, lembrando, tumores de cabeça e pescoço, né, estão muito relacionados a tabagismo e etilismo, né, então a medida preventiva, né, essencial isso, evitar, né, tabagismo e etilismo, né, infelizmente só cuidado paliativo mesmo. Então eu agradeço a todas as cidades que ficaram com a gente aí até agora. Já deixo o convite para o próximo vídeo, de hoje a 2 semanas, é sobre abordagem do paciente queimado na atenção primária. É uma videoconferencista plantonista do Hospital João 23, também com grande experiência nesse tema. Agradeço novamente a doutora Ana Carolina pela
brilhante exposição, e eu acho que o sucesso dessa vídeo se refletiu aí na discussão pós-exposição. Estou certo que vocês sempre, a gente faz uma eleição dos temas, e temas da sua área sempre aparecem, então espero que essa tenha sido a primeira de outras vídeos aí que a gente possa contar com sua presença. Foi um prazer ter vindo aqui e estar com vocês. Grande abraço a todos aí, que estão aí do outro lado também.